Faremos uma prece e logo após passaremos a palavra ao Fabiano Augusto, que hoje terá como tema a parábola da figueira que secou, né, Fabiano? E é algo bem interessante, às vezes confuso para a gente entender, mas ele hoje irá aprofundar essa parábola para que possamos tirar os melhores ensinamentos possíveis. Amado Senhor, neste momento em que nos preparamos para o início das atividades da noite de hoje, rogamos ao teu coração, Augusto, inspiração e roteiro, o palestrante amigo da noite de hoje, para que nos conduza por intermédio de uma reflexão aprofundada sobre a parábola do Cristo, a fim de compreendamos melhor o que o Mestre quis dizer com a parábola da figueira que secou. Que a tua luz se faça, Senhor, presente, envolvendo-nos a todos nós um clima de paz, de fé e de esperança. Assim seja. Assim seja. Meu, boa noite, carinhoso. Eu, pelo menos de maneira consciente, espero não estar fazendo nenhum inimigo nessa existência. Mas tem gente que, às vezes, não gosta do estilo mais assertivo que a gente tem. Quando nós falamos, por exemplo, de carnaval, de aborto, de corrupção, de partidarismo, né? O espírita tomando lado, né? Enfim. E não é a minha opinião. É a minha opinião, mas a minha opinião é menos importante do que a literatura espírita nos oferece. A literatura espírita precisa ser entendida como um marco do processo de libertação de consciência. Se a gente ficar preso às nossas idiosincrasias, né, o que a gente acha, a gente realmente vai avançar muito pouco ou talvez nem avance. Então, às vezes, algumas pessoas não gostam da forma objetiva, né? A abordagem do carnaval pela literatura espírita mostra realmente que as trevas descem em peso, né? As trevas baixas, porque mesmo as trevas baixas estão acima da gente. Não estão no subsolo, como alguns acreditam. Mas elas vêm em peso se organizar, porque o campo vibratório permite, né? E a gente sabe que 9 meses depois do carnaval, o índice de aborto, de gravidez, é muito maior. O índice de divórcio, de separação, enfim. Muito pouca coisa boa se tira desses eventos. Mas, às vezes, as pessoas não gostam. Eu sou carioca, eu sou de Pernambuco. Eu não tenho compromisso com aprovação. Se nós tivéssemos compromisso com aprovação, a gente não estava no espiritismo. A gente estava em outras religiões aí proselitistas. Mas, dito isso, eu acho interessante, de vez em quando, a gente trazer elementos mais evangélicos, mas que não deixam de ter uma abordagem histórica, filosófica, moral e científica, como as parábolas de Jesus. Nós não podemos ficar na superficialidade ou na letra morta do texto bíblico, né? A literatura, a doutrina espírita transcende esse universo. Então, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é explorado, né, com maestria pela espiritualidade superior, essa parábola que é muito curta, muito simples, sintética, mas que muitas vezes traz alguma confusão. Porque parece que Jesus foi muito radical no ato, né, de secar ou de condenar, ou, como dizem os nossos irmãos de outras religiões, amaldiçoar a figueira, como se Jesus tivesse o interesse de amaldiçoar qualquer coisa, mesmo que, né, ainda nos reinos mais simples. E, aliado ao Evangelho, a gente vai trazer também a visão de Caibar Schutel, que é quem explora a questão das parábolas de maneira absolutamente profunda no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que, na minha modesta opinião, é o melhor livro que trata sobre a exploração, né? Sobre a interpretação, sobre a profundidade da dinâmica dos ensinamentos do Cristo. Então, a parábola da figueira que secou, a gente precisa entender que parábola, do latim, é um processo de narração alegórica, né? É fazer uma comparação, é fazer um paralelo. Então, ela tem um sentido metafórico, ou seja, um sentido figurado.
a gente não pode deixar de considerar esses elementos. Tem, obviamente, esse sentido evangélico, que envolve um preceito moral, mas tem a história que Jesus utiliza, o relato que ele se utiliza, para que os seus ensinamentos pudessem rasgar os séculos, né? E foi uma dinâmica, inclusive, trabalhada séculos antes da vinda, antes do Cristo, quando o próprio Isaías falava que o mestre, né, o doutor de Israel, viria e falaria através de parábolas, e o povo de Israel não entenderia, porque o seu coração era pesado. E até hoje os judeus não entendem, mesmo. Então, passados aí 2.700 anos, a gente vê que o texto bíblico tem muita coisa rica para nos oferecer, né? Então, Jesus se utilizou de todo esse processo, né, do cotidiano, do elementar, do trivial, do dia a dia. Então, ele falava sobre o homem do campo, falava sobre a semente, sobre a árvore, sobre a dracma, né, a moeda, tratava elementos associados à cruz, à espada, à candeia, né? Enfim, tudo aquilo que fazia parte do cotidiano daquela sociedade, e que pudesse, sim, ter uma leitura direta, né, uma leitura mais simples, mas que ao longo dos séculos, como fazemos hoje, pudéssemos dar um sentido evangélico, né, um elemento racional mais profundo para os nossos dia a dia, nosso dia a dia, a fim de que esses ensinamentos ficassem eternizados, né? Essa era a proposta do Cristo. Então, 700 anos antes da vinda do Cristo, Isaías registra isso, né, se referindo ao povo de Israel. E Mateus, depois do seu capítulo 3, coloca exatamente, né, corroborando aquilo que o grande profeta deixava, que Jesus abriria sua boca, né, através de parábolas, e através das parábolas ele publicaria as coisas escondidas desde o processo de criação de todo o mundo. E assim ele fez. A parábola, ela se passa em Betânia, né? Quem não conhece um pouco da geografia da antiga Palestina, acho que é interessante a gente lembrar que era uma região, na época do Cristo, formada por quatro espaços, né? 4 regiões. Era a chamada tetrarquia. Então você tinha a Galileia, né, mais ao norte, e aí a Galileia você tinha a cidade de Cafarnaum, de Nazaré, depois a Judéia, mais ao sul, Jerusalém, Belém, Jericó, que são as cidades bíblicas, e ao centro a gente tinha Samaria e a Pérea, tá? E a chácara em Betânia ficava ali, né, a 3 quilômetros de Jerusalém. Portanto, ficava na Judéia, muito perto da cidade que hoje, né, é cultuada pelos 3 grandes centros religiosos do planeta. E Jesus nunca dormiu em Jerusalém, ao contrário do que as pessoas pensam. Ele sempre que fazia suas pregações para Jerusalém, ele voltava e se hospedava na casa de Lázaro, na chácara em Betânia, né? Lázaro tinha lá 2 irmãs, Marta e Maria, que admiravam, né, com todo o coração a figura do mestre, o tratavam muito bem junto com seus discípulos, junto com seus apóstolos. Então era a guarida, né, a guarida que Jesus tinha em relação às suas andanças, né, e pregações próximo à grande cidade de Jerusalém. Então, o que o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz? Diz que quando eles saíram de Betânia, ele, Jesus, teve fome, né? E vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou e como ele foi, todos os outros o seguiram. E ao ver, né, que a figueira estava cheia de folhas, não tinha figos, ou seja, não tinha frutos. E aí disse Jesus, que ninguém coma de ti fruto algum. E no dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E aí Pedro, né, lembrando do que Jesus tinha dito no dia anterior, mestre, olha como secou a figueira, que o Senhor amaldiçoaste, pelo menos esse é o registro bíblico, né? E Jesus, tomando a palavra, disse, tem fé em Deus, porque eu digo-vos a verdade, que a fé pode transportar montanhas, e é importante entender essa dinâmica na medida em que o exercício da fé se faz. Aí ele fala, tira-te daí e lança-te ao mar,
crente verá que com efeito acontece. Então, Jesus traz diretamente a necessidade do elemento associado à fé. Mas percebam que ele passa de manhã e no outro dia, quando ele volta, a figueira estava secada até a raiz, né? Então, partindo do princípio que o texto está correto, a gente precisa entender, inclusive, a dinâmica do processo magnético envolvido na parábola, como explora, né, Caibar Schutel. Mas qual é a leitura imediata? E a gente precisa entender que quando a gente faz no estudo das parábolas, a gente vai ver que a árvore é um símbolo da vida, né? O carvalho, dentro desse universo das aves, é um símbolo de força. E a figueira simboliza a abundância. Era tido como um elemento, né, de muita produção de frutos à época do Cristo. Então, por isso que ele usa a figueira, né? Por isso que ele usa a espada, por isso que ele usa a dracma, por isso que ele usa a cruz. Ele utilizava no momento oportuno para que o ensino ficasse registrado ao longo, né, dos séculos. Então, na leitura imediata é o contexto da fé. Então, a figueira que secou é o símbolo daqueles que aparentam propensão para o bem, mas que, na realidade, é o que explora o Evangelho, nada de bom produzem. E aí fala do brilho, né, dos grandes oradores, que tem aquele verniz da palavra que às vezes encanta, mas que quando você espreme, não tem conteúdo, né? Não atende um objetivo superior. São palavras ao vento, vazias, nada de substancial apresenta. E simboliza também, segundo a própria leitura do Evangelho, todos aqueles que, tendo meios, dinâmica, inteligência, capacidade, recursos para ser úteis, não são. Não diz somente respeito à ação humana, mas também às utopias, às doutrinas e todos os sistemas, políticos ou não. A abordagem é generalista. Então, todos os sistemas, todas as doutrinas, todas as filosofias, todas as pessoas que têm oportunidade de ser útil não são, simbolizam a figueira e devem secar, devem perecer. Então, esses recursos que não são de maneira adequada utilizadas para o bem individual e coletivo devem perecer segundo a própria regra estabelecida, né, pelo Estatuto Divino e ali bem representada pelo Cristo. Então, diz o Evangelho que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira. Isso é muito forte, né? Porque são árvores cobertas de folhas, mas baldas de frutos. E é por isso que Jesus condena, então, a esterilidade. Também, né, a gente aborda, o Evangelho aborda a questão da mediunidade, dizendo que os médiuns, e aí vai diretamente, né, para o universo do conhecimento espírita, são aqueles intérpretes dos espíritos que, pela ausência dos órgãos materiais desses espíritos, se fazem instrumental, né, pela faculdade que detém, para poder transmitir instruções para o conhecimento, para o avanço, informações úteis para o nosso engrandecimento, para o nosso processo de evolução. E que nos tempos atuais, é importante que a gente entenda, essa mensagem, ela tem, obviamente, um caráter de reforçar essa missão especial, porque aos médiuns cabe também a divulgação desse conteúdo das verdades espirituais, mas não somente aos médiuns que atuam na seara espiritista, muito pelo contrário, né? Embora os médiuns que atuem na seara espiritista estão muito mais bem formados, mais informados, mais desenvolvidos para essa atividade, a página chama a atenção dizendo que por toda parte, por todos os países, por todas as culturas, dentro de todos os centros religiosos, os médiuns estão presentes, né? E nós sabemos disso. Até porque o espiritismo não alcançou nem 2 séculos ainda. Então, a história da mediunidade é presente, é inerente à condição humana. Mas chama a atenção, dentro desse cenário, que todos, então, são chamados. Não só aqueles que acessam o conhecimento religioso são chamados, todos são chamados. Todos são, em algum momento, convocados.
Todos têm acesso à verdade. A publicidade da verdade se faz hoje e se fez no passado e se fará no futuro. E chama a atenção que para aqueles que se desviam dessa preciosa faculdade, chamando a atenção diretamente, né, dos médiuns, porque ou não a utilizam de maneira adequada, ou a empregam em coisas fúteis, ou até mesmo prejudiciais, como nós vemos, a serviço de interesses mundanos, interesses menos nobres, nesse sentido, produzem maus frutos. Então, além de condenar a passividade, condena a atividade de maneira adequada. Serão, então, como a figueira estéril. Ele chama a atenção que essas proteções espirituais inerentes à mediunidade, inerentes ao médium, ninguém vem na face do planeta para exercer a mediunidade sem um processo de proteção, sem um planejamento, sem elementos provacionais que tivessem aprovado aquele processo tarefeiro. Mas, se esses médios, então, não fizerem o seu papel minimamente de maneira adequada, né, se tornarão presa dos maus espíritos, nos diz o texto, e perderão de maneira progressiva esse dom absolutamente extraordinário. Quando a gente pega o livro dos médiuns, lá no capítulo 14, a gente vê a preocupação de Kardec mostrando que todo aquele que sente, em menor ou maior grau, a presença dos espíritos, ou a influência dos espíritos, melhor dito, é médium. O verbo sentir aí, ele expressa essa ideia básica sobre a mediunidade, né? No seu sentido psíquico, que a gente sente pela percepção mental, pela mente, pelo órgão que gerencia os sentidos, né? E avança, então, o mestre Lyonnet dizendo que essa faculdade, a mediunidade, ela é inerente a todos os homens. Mas aqueles que apresentam de maneira mais ostensiva, né, apresentam, vamos dizer, elementos e faculdades não só rudimentares, mas mais trabalhadas, são classificados como médios, mas que todos nós temos, em maior ou menor grau, esse nível de interação, de interfaceação, de sensibilidade com o mundo extrafísico. Até muitas vezes, né, num pensamento, né, num terceiro ou sexto sentido, numa ideia que surge, num encaminhamento de alguma questão, muitas vezes é a ação da espiritualidade amiga ou não, né, em favor dos objetivos que ali são traçados. Então, a gente vai classificar os médiuns, usualmente, como aqueles que têm essa faculdade mais apresentada, né, não só rudimentar, mas de maneira ostensiva. E aí a gente percebe que Kardec tem uma preocupação de classificar essa mediunidade em dois grandes grupos, né? Ou duas grandes categorias dentro dessa proposta pedagógica. Nós temos os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais, né? Então, os de efeitos físicos são aquelas manifestações conduzidas através de movimentos, de ruídos, né, de sons, de transporte, de material, de objetos, como nós conhecemos na literatura. A mediunidade intelectualizada é mais comum, é mais associada, né, às comunicações inteligentes, aí a questão da ideia, das influências, né, do processo de telepatia, a escrita, a música, os desenhos, a própria palavra, são elementos associados, né, à cognição, ao processo de intelectualização. E dentro desse espectro nós temos aqueles médiuns que podemos chamar de médiuns de tarefa, né? É aquele que ouve, médium de audiência, ou o de vidência, aquele que vê, psicografia, aquele que escreve dentro das suas variações, a psicoptografia, que é aquele que pinta, o falante, né, que é aquele que, obviamente, no processo de psicofonia, transmite as verdades do mundo espiritual, não esquecendo do processo de animismo, mas, enfim, não é o foco das nossas considerações, como a xenoglosia também, que é falar ou escrever em línguas que a pessoa não conhece, né, línguas estrangeiras. E existem estudos dentro da literatura espírita classificando mais de 40, 50 tipos de mediunidade, né? Mas aí a gente tem esses agrupamentos para entender o universo da ação da espiritualidade, e muitas vezes está atuando até com
filósofos, com músicos, com artistas que nem sabem que estão desenvolvendo ali um processo mediúnico, né? Como cientistas, estudiosos, o próprio Einstein falava que muitas das soluções e das equações matemáticas resolvidas era durante o sono, né? Então, percebe-se que essa mediunidade também pode ser ativada não só na vigília, mas também durante o sono. Então, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, por que a gente falou de mediunidade? Porque o Evangelho trata desse assunto, né? Chamando a atenção do universo espiritista, mormente dos médios, que precisam ser atuantes, não podem ser como figueiras baldas em folhas, mas cheias de folhas, mas baldas em frutos, né? Precisa produzir, precisa trabalhar, precisa desenvolver, precisa estar vinculado a um trabalho assistencial, a um trabalho de estudo, a um trabalho doutrinário. Não podemos deixar que a mediunidade, ou seja, que esse talento, que essa faculdade que vem planejada no mundo espiritual, seja subjugada, subaproveitada ou conduzida de maneira inadequada. Nós, espíritas, não podemos incorrer nesse grave erro que é comum, né, no universo mundano. Então, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, a gente já tem um foco da leitura filosófica, histórica, inclusive científica, que Caibar traz em relação, né, aos elementos associados a essa parábola. Porque precisamos entender, eles passam um dia, menos de 24 horas depois, a figueira estava seca até a raiz. E os espíritos dizem que o fenômeno foi verdadeiro, né? Então, dentro dessa leitura do fenômeno, a gente precisa entender, do ponto de vista científico, o que aconteceu. Então, ele diz, olha, a gente pode concluir que houve, sim, a morte da figueira, né? A morte da árvore, por uma descarga de fluidos magnéticos conduzidas pelo próprio Cristo. A psicologia moderna, né, a ciência moderna, já mostra de maneira muito clara para todos nós, não só para o universo religioso, que o magnetismo pode destruir, conservar ou vivificar, né? O passe aqui é um exercício de transferência de fluidos vitais, processo de vivificação, de recomposição orgânica. E existem estudos de processos vibracionais associados, inclusive, a vegetais, em que as pessoas conduzindo pensamentos raivosos, perturbados para determinadas plantas, elas definham ao longo do tempo. Então, o processo de condução do pensamento, porque o pensamento é força eletromagnética, é eletricidade mais magnetismo, pode sim destruir. Se o pensamento de meros mortais, de homens ainda, né, num processo de aprendizagem, mas muito, muito além da evolução do Cristo, pode criar a dinâmica de um processo de destruição, imaginem a estrutura e o poder, o conhecimento dos fluidos, o conhecimento do poder magnético que o Cristo tinha. Agora, o que Caibar considera explorado, né, nos ensinamentos dos espíritos superiores? Que a árvore em questão já estava num processo de decomposição, já estava num processo de definhamento. Então, assim como o magnetismo pode fazer a cura das moléstias, os estudos egípcios mostram, inclusive, que os processos de mumificação passavam também por rituais de magnetismo. Os anais da história aí não nos deixam mentir ou deixar dúvida em relação a esse poder. Ele diz que a figueira ela não dava frutos porque a sua organização celular já apresentava deficiência, né? Embora fosse uma região relativamente fértil. Jesus, sabendo da deficiência da figueira, desviou o caminho exatamente para registrar os ensinamentos que são tão importantes para os dias atuais. Então, o que Jesus fez foi antecipar um processo de definhamento que já estava, né, decretado pelas leis naturais. Ele não derroga uma lei natural. Ele acelera esse processo. Como ele acelerou também o processo de cura dos que estavam com a mão ressequida, dos que tinham problema de visão, dos que mancavam, dos que definhavam pela lepra.
acelerou o processo de cura conduzido pelo extraordinário poder magnético que ele tinha dentro, né, do conhecimento das leis universais, jamais interrompendo uma lei, jamais derrogando uma lei natural. Tanto é que eu costumo dizer, não tem nenhuma descrição de que Jesus pegou alguém que tivesse a ausência de um membro e ele tivesse recomposto o membro. Ele não tinha o braço, faz o braço aparecer. Não. Ele recompôs o braço que estava ressequido. Né? E até o século XVIII, nós não conhecíamos a anestesia, não conhecíamos a penicilina. Quando surge a anestesia e a penicilina, eram milagres. Para hoje, não tem nada de excepcional. Então, esses espíritos superiores, né, do Quilate Cristo, conhecem esses recursos com uma profundidade que a gente ainda não consegue alcançar. Então, a figueira não dava frutos porque a sua organização celular era diferente. Nos mostra Caibá Schutel. E, como Jesus sabia, houve esse processo de condenação, não de amaldiçação, né, de amaldiçoamento, de condenação. Diz, olha, a figueira está aqui condenada, porque ela não produz frutos, então ela está condenada. E ele aproveita e registra o ensino em torno da fé, né, em torno dos homens e das instituições, afirmando que sofreriam as mesmas consequências. E aí é quando Caibá faz uma exploração, aproveitando o momento religioso e histórico que a nossa sociedade passa. Então, ele realça a necessidade das práticas das boas obras, né, pelos homens e pelas instituições, dentro do elemento evangélico trazido pelo Cristo, e faz uma crítica de maneira muito dura às religiões tradicionais. Né? Então, ele diz, olha, esses cultos, esses dogmas, esses mistérios, essas iniciações, essas exterioridades trazidas pelas religiões tradicionais não deviam ser consideradas, não deviam ocupar o nosso tempo, o nosso espectro de reflexão, os nossos recursos. As religiões precisariam estar mais vinculadas à propaganda do bem, à propaganda do amor ao próximo, à propaganda, né, da intelectualização desses ensinos. E, assim, essas instituições religiosas cumpririam o seu papel de erguimento moral, de condução da reforma íntima, de proliferação da verdadeira fé, porque, caso contrário, não passam de figueiras que não produzem frutos e que, portanto, repletas de folhas, são inúteis ao longo do tempo. Então, o que nós precisamos, diz Caibá Schutel, dentro dessa leitura, são frutos, não são folhas. Né? Embora as folhas tenham um espectro estético agradável, elas não são úteis dentro de uma leitura objetiva. Os frutos, sim. E a religião, ela não precisa ter a pompa, ela precisa dar frutos, ela precisa dar resultado. Ela precisa se vincular às boas obras intelectuais, porque são essas que, de fato, vão alavancar o processo de evolução. Porque os dogmas, os sacramentos, né, que obscurecem o processo de inteligência, que falseiam os ensinos do mestre, as imagens, as festas, as passeatas, as procissões, diz Caibá Schutel, servem muito mais para consumir tempo e dinheiro, foco e atenção, conduzir o comportamento de maneira inadequada. Portanto, essas instituições, essas doutrinas, esses sistemas já estão condenados, não só no Antigo Testamento, porque para quem está atento ao Antigo Testamento, isso foi condenado não só por Moisés, mas por vários profetas, como também agora renovado, diz Caibá Schutel, dentro do Novo Testamento por Jesus, do alto da sua autoridade. Então, na sua avaliação lúcida, ele considera que é chegado o tempo que essa obra estéril, associada às religiões tradicionais, deve desaparecer para não ocupar mais o espaço útil. Então, é uma leitura muito dura, né? É uma leitura muito incisiva e que, muitas vezes, aqueles que estão adentrando a casa espírita não entendem ou discordam. Mas a gente pode fazer um paralelo, né?
esse processo de reconhecimento da figueira, um tronco forte, enfolhado, em que vamos procurar os frutos e não encontramos, sem dúvida nenhuma, fazendo esse paralelo proposto por Caibar Schutel, a gente percebe que quando analisamos a vida, quando reconhecemos nela uma religião antiga, secular, e a gente procura a verdade, ou seja, a gente procura os frutos que iluminem, que consolem, os frutos que expliquem, nós não encontramos. E esse é o quadro das religiões tradicionais. E aí ele fala, mas o que falta para as religiões tradicionais? O que falta para as religiões cristãs seguirem no rumo da verdade? Por que não aceitam a reencarnação? Por que não aceitam a mediunidade? Por que não exploram a profundidade da realidade do mundo espiritual e não um paraíso de contemplações? Por que não consideram, de fato, as religiões cristãs o Cristo como modelo e guia? Até hoje, o Papa falou outro dia que o Cristo era mais importante que Maria. Isso cria uma celeuma, um debate absurdo dentro da Igreja Católica, como se isso fosse alguma novidade, dentro do próprio processo, né, de liturgia, pela própria compreensão dos textos bíblicos, pelo próprio estudo teológico, né, o novo Papa. Então, por que não reconhecem o Cristo como esse modelo? Por que não trabalham a fé de maneira racional? Porque 2000 anos depois da vida do Cristo, esse processo ainda se apresenta confuso, torpe. Por que estão presos, né, a afirmações e conceitos absurdos como do inferno, como do céu, ou da vida única, ou do diabo como um ser poderoso lutando pelo poder, né, pela gestão do universo com Deus? Por que os sacramentos são mais importantes do que o estudo sério? Então ele faz uma série de perguntas mostrando, na verdade, que se a gente acredita nisso, a gente tem que colocar em xeque a existência de Deus. Então, Caibar é de uma leitura absolutamente clara e objetiva em relação às religiões tradicionais. E a gente não pode deixar de considerar, dentro desse contexto, o embate histórico, né, que sempre existiu entre a filosofia e a religião, e depois, né, eles se misturam dentro da amálgama de surgimento do processo da metodologia científica pós-século XV. Então, a gente tem na antiguidade, normalmente na antiguidade grega, né, alavancando o processo do conhecimento humano, uma certa divergência, nenhuma divergência entre religião e ciência, porque não tinha ciência, né? Você precisa entender, nós precisamos entender, que não existia no sentido positivo o estudo científico. Algumas leituras de alquimia ou de filosofia, sim, mas o estudo científico não, no sentido das provas e das contraprovas. Então, em todo o estudo do desenvolvimento do pensamento humano, a religião e a filosofia caminhavam, né, vamos dizer, soltas dentro desse processo de condução da racionalização do pensamento. Então, a luta era entre a filosofia e a religião, nunca entre a religião, a filosofia e a ciência, porque a ciência não existia. Dentro dessa leitura, a Idade Média se apresenta e ela se estende por quase 1000 anos, é importante que a gente entenda isso, foi um período negro da história humana, em que a Igreja Católica estava no poder, né, e ditava as regras. Obviamente, a filosofia e a ciência perderam espaço dentro do poderio religioso que se estabeleceu, inclusive vinculado a leituras institucionais, a leituras militares, né, ao radicalismo de todo o processo de condução do pensamento. O que os Espíritos nos dizem? Né? Que todos aqueles, e a própria história corrobora, todos aqueles que se colocaram contra o processo de desenvolvimento do pensamento religioso arcaico foram perseguidos ou mortos. Ou excomungados, né? Que era mais tranquilo ser excomungado. Aí veio a Renascença, né? A Idade Moderna, século XV, né? 1500, 1600,
a ciência começa a adquirir uma vida própria. Então, a primeira, né, tratou da condução lógica do pensamento, e a segunda parte desse processo se tornou teórico experimental. Então, os dogmas, esses conceitos indiscutíveis alimentados pelo processo religioso, começaram a perder espaço, porque a metodologia científica, a prova e a contraprova, o estudo positivo, a racionalização dos elementos, dos fenômenos, passou a ser considerada. E aí a autoridade da igreja começa a ficar em xeque, né? Então, a gente tem essa realidade do século XV para cá, com a igreja perdendo poder extremo. Se nós compararmos o poderio que a igreja tinha, né, em meados da Idade Média com hoje, é absolutamente irrisório, é praticamente nenhum. Então, o que Caibá está falando é o registro de um fato histórico. A igreja não tem mais poder nenhum, né? Já não consegue convencer, já não consegue influenciar politicamente, já não define reis e rainhas, já não define o que é verdade, já não consegue influir, influenciar no processo filosófico, no processo científico. Então, a autoridade da igreja ficou em xeque nesse período, e a gente tem aí, né, 5, 6 séculos desse processo de definhamento desses sistemas, dessas doutrinas, que, como Caibá compara com a figueira que secou. É uma luta que se travou e ainda se trava, né? Mas, quando a gente lê Emmanuel, Mormente a Caminho da Luz, a gente vê que esse processo ele passa a se recrudescer a partir do século XIII. E o que aconteceu, então, Fabiana, no século XIII? É quando Emmanuel diz, em função da Inquisição, a Inquisição veio em 1231. Em função da Inquisição, né, e a figura extraordinária, né, de Francisco de Assis foi uma das últimas tentativas da espiritualidade de um ser encaminhado num processo missionário diretamente pelo Cristo para tentar colocar a igreja no caminho da verdade, e ele fracassou. Fracassou não no sentido pessoal, porque o seu processo missionário foi realizado. Fracassou porque a igreja não entendeu, né, a necessidade da humildade, do trabalho em torno dos mais pobres. A igreja escolheu a pompa, né, a dominação. E aí a espiritualidade se afasta, né? Estamos falando de 1231. O processo de Inquisição, formalmente, durou quase 700 anos. Só em 1891, salvo engano, é que o Vaticano encerra a Inquisição formalmente, para vocês terem ideia. Durante 300 anos, ela foi extremamente efetiva. Então, dos anos 1200 a 1500, a gente pega as histórias de Torquemada, né, da Inquisição espanhola, a gente fica estarrecido. Então, não adianta aquele que está chegando à casa espírita achar que é um ataque às outras religiões. Não, de forma nenhuma. É uma abordagem histórica que a literatura espírita faz. É um registro do fato como essa mesa é branca. Não adianta achar que ela é preta. Não, ela é branca. A fórmica dela é branca. Isso é um fato. Então, a gente está analisando a história, né? Justine Glass, Papa Gregório IX, estabelece a Inquisição em 1231. E o Inocêncio IV, 21 anos depois, né, em 52, isso, em 1252, ele autoriza a tortura. Então, Justine Glass fala que mais de 9 milhões de pessoas foram perseguidas, excomungadas, encaminhadas, né, a prisões perpétuas e assassinadas. E alguns historiadores dizem que esse processo negro da história humana, desencadeado pela Santa Inquisição, em nome do Cristo, em nome de Maria, em nome de Deus, atrapalhou o processo de desenvolvimento intelectual do nosso planeta em 1000 anos. Os espíritos não registram essa leitura quantitativa matemática, mas nas entrelinhas fica claro que séculos foram perdidos de evolução. E a espiritualidade superior fez um esforço extraordinário, encaminhando filósofos, pensadores, alquimistas, cientistas, nesse período, para confrontar a igreja, para diminuir o seu espaço, para que pudesse, então, depois dessa realidade da Idade Média, com a Idade Moderna, criar espaço para a atuação do pensamento mais racional, né? A gente não precisa aqui se delongar, mas a figura de Giordano Bruno,
a figura de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que foram perseguidos, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer um museu, e eu conheci pelo menos uns 4 museus da Inquisição espalhados pelo mundo, fica estarrecido pelos métodos de execução e torturas utilizados. Nem os nazistas, né, com todos os elementos da atualidade ali, em meados do século passado, não foram tão eficientes. Os processos em que cerravam as pessoas no meio, né, as fogueiras, a submissão, os empalamentos, as máquinas de estiramento, as decapitações pela espada, pelo machado, as gaiolas suspensas deixavam as pessoas definhando em praça pública, né, gaiolas com 40 metros, 40 centímetros quadrados, pessoa durante dias ali sem água, até morrer, definhar. Processos, né, de arrancar olho, arrancar unha, quebrar joelho, estourar crânio. Gente, tudo isso em nome do Cristo, em nome de Maria, em nome de Jesus. Então, isso não podia dar certo. A espiritualidade não podia se vincular a esse processo, né? Então, a gente vê o definhamento de toda essa leitura de poder da igreja que dominou o mundo. A igreja católica dominou o mundo. A igreja católica influenciava no processo de decisão dos imperadores romanos. Então, a gente entende por que Caio Bachuto faz referência a esses sistemas, não é mesmo? Eu costumo dizer que a verdade ela não pode ser interrompida, ela pode ser atrapalhada por um período, mas o processo de crescimento, de estabelecimento da verdade não pode ser interrompido como os elementos da tecnologia, não, né? Nós tínhamos o vinil e a fita cassete, veio o CD, né? Hoje não tem mais CD, está tudo na nuvem, né? Então a tecnologia vai ocupando o seu espaço e a verdade vai ocupando o seu espaço. E aí, para encerrar, eu lembro de um filósofo americano, que não é religioso, mas é um pedagogo, chamado John Dewey, que a sua leitura, ela corrobora o que a parábola da figueira que secou nos traz. A necessidade de ter fé e se vincular a um processo de produtividade, de ação útil, de boas obras. Porque ele fala que tem uma diferença entre ter uma religião e ser religioso. Estamos falando de um filósofo, um pedagogo americano, que possivelmente nem conhece o espiritismo. E ele diz, olha, ter uma religião é se vincular a um processo de crença, é se dobrar os sacramentos aos dogmas de um determinado culto, de um determinado pacote teológico. Mas que ter religiosidade é encaminhar o pensamento aos aspectos cósmicos da vida. É a necessidade de sermos menos orgulhosos, menos egoístas, mais atuantes na sociedade, no trabalho, na comunidade. Então, a leitura de um filósofo que corrobora essa necessidade de sermos produtivos, né? De termos frutos. Então, esse sentimento divino que nos prende a Deus, ele precisa ser entendido de maneira profunda, né? Essas organizações que hoje nós temos, que são organizações que refletem o caráter humano, muitas delas, independente de estarem ou não dentro do cenário religioso, são alimentadas por interesses menos nobres, por ambição dos seus donos, dos seus poderosos, pelo processo de institucionalização, mas a verdade não depende do homem, né? Emmanuel disse, né, que nem o espiritismo depende dos espíritas. Olha que interessante. O espiritismo é um reflexo da verdade, ele vai se estabelecer mesmo que haja um fracasso do movimento espírita. Vai surgir elementos novos em torno dessa verdade, e o estudo da verdade e a absorção da verdade será para todo sempre, porque é uma regra estabelecida no processo de evolução. Então, não depende do homem, não depende do querer humano, mas nós podemos sim colaborar. Colaborar não só com o nosso processo de evolução, mas com, né, a divulgação desse ideário, colaborando com o processo de evolução daqueles que estão ao nosso lado. Então, Caibá diz que as atividades evangélicas, né, as atividades pedagógicas do futuro, terão necessariamente um teor evangélico espiritista. Olha que interessante, né?
E, obviamente, a academia vai se abrir ao estudo do espírito. E a gente tem a luta, né, marcante entre o materialismo e a academia, o materialismo e o religiosismo. O materialismo dentro dessa leitura míope, arrogante, da ciência frágil, porque a gente precisa entender a ciência vinculada aos limites do pensamento humano. Então, ela ainda se apresenta de maneira muito frágil. Ela não aceita vida após a morte, ela não aceita Deus, ela não aceita um universo infinito, ela não aceita a existência do espírito. Então, a ciência ainda está muito, mas muito distante desses elementos que para nós são claros, porque são racionais, são filosóficos, históricos e científicos, são fatos, né, que a nossa razão nos impõe, né, grita diante dos nossos olhos. E, obviamente, reflete, né, essa limitação do homem. Também do ponto de vista do religiosismo, que é cego, que é irracional, que é ultrapassado, que é arrogante nas suas premissas mundanas, né? Na busca do poder, na busca do título. É o padre, é o pastor, é o bispo, é o papa. Nós ainda estamos vinculados, né, a essa hierarquia do poder humano, trazendo isso para o universo da religiosidade. Então, a gente encerra abordando aí o que Caio Barth traz. Recomendo a leitura desse livro extraordinário, trazendo esses elementos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, marca de maneira bastante clara, na tentativa, e aí fica, né, a síntese da proposta do Cristo, porque nós espíritas somos ainda uma minoria, né, mas uma minoria extremamente privilegiada. O espírita que não entende esse processo de privilégio por acessar os elementos consubstanciados na fé racional, ainda não entendeu o que é a proposta espírita. Não temos autoridade para nos achar melhor do que ninguém, até porque não somos. Mas temos a condição racional de entender que somos, sim, privilegiados pelo conhecimento que está disponibilizado. Então, nós não podemos, não só os médiuns, mas qualquer espírita, né? Nós não podemos fazer como a figueira. Bonita, enfolhada, palavrosa, por fora, bem vestido, né? Sapatos caros, bolsas lindas, mas sem conteúdo, sem utilidade. Né? É o processo de sem obras, sem frutos, que o texto bíblico refere. Então, o convite que a parábola faz é um convite que Jesus nos faz. É que devemos ser úteis, né? Não é fácil, mas a palavra de regra é servir. Ok? Obrigado pela paciência em nos ouvir. Agradecemos mais uma vez o Fabiano. Antes da prece de encerramento, comunicamos mais uma vez que na segunda e na terça-feira da semana que vem não teremos atividades presenciais lá na nossa casa devido ao carnaval de rua que ocorrerá aqui, entendeu? Peço ao Fabiano que faça a prece de encerramento em nosso nome. Vamos todos. Que possamos, em conjunto, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, rogando que o seu suporte amoroso se faça presente em todos os momentos da nossa caminhada na vida material, solicitando ao Mestre o suporte necessário para sermos produtivos no campo do pensamento, no campo do trabalho, no campo familiar, no campo das atividades comunitárias, a fim de que, quando a oportunidade de trabalho surja, possamos estar preparados, dispostos, disciplinados para, dentro das nossas dificuldades e limitações, sermos assertivos, sermos úteis, entendendo que o que nos traz ao seio da realidade material é, acima de tudo, seguir e tentar, obviamente, exercer, dentro das nossas parcas condições, os ensinamentos e os caminhos trilhados pelo Cristo. E na condição de ser todo-poderoso, sempre serviu, sempre foi útil,
sempre foi amigável, amoroso, cordato, misericordioso, sincero, alegre, verdadeiro. Que possamos ser, dentro das nossas grandes limitações, árvores frutíferas. Que assim seja. E dessa forma encerramos a primeira parte das atividades. Passaremos agora ao passe para todos aqueles que assim o desejarem. E mais uma vez agradecemos aqueles que nos seguiram pela internet e a presença amigável do Fabiano Augusto.